Educação Física em Áudio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Educação Física em Áudio, o seu espaço para mergulhar em conhecimento de forma prática e inspiradora. Eu sou o Fabio Viegas, e é uma alegria enorme ter você aqui conosco. Hoje, damos o primeiro passo em uma jornada incrível. Vamos transformar um valioso livro, A Psicologia da Educação e da Aprendizagem, do professor Kevin Daniel dos Santos Leiser, em um audiolivro completo. Nosso objetivo é descomplicar temas complexos, trazendo a essência do conhecimento para os seus ouvidos, de uma maneira leve e acessível. Prepare-se para aprender sobre como a mente funciona no processo de ensino e aprendizagem, e como isso pode transformar a sua prática e a sua vida. Se você gostou da nossa proposta e quer continuar conectado, me encontre nas redes sociais. É só procurar por Fabio Viegas no Foco. Lá, compartilhamos ainda mais conteúdo, dicas e insights para o seu desenvolvimento. E para um aprofundamento em bem-estar e mente, não deixe de conferir meu outro canal no Spotify, O Corpo e Mente no Foco. Lá, a gente explora a conexão integral entre o físico e o mental. Agora, respire fundo, coloque seus fones e venha com a gente. A aula vai começar. Unidade 1. Psicologia da Educação. Tópico 1. Psicologia Educacional, uma base para o ensino. Caro ouvinte, a psicologia educacional é um campo vibrante e relativamente jovem, que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Ela se dedica a entender como as pessoas aprendem, quais são os melhores métodos de ensino e como as diferenças individuais impactam esse processo. O grande objetivo é desvendar os mistérios de como assimilamos e retemos novas informações, abrangendo a aprendizagem em todas as fases da vida, da infância à idade adulta. Imagine que a psicologia educacional é um cruzamento de diversas disciplinas, como a psicologia do desenvolvimento, a comportamental e a cognitiva. Ela nos ajuda a olhar para um problema de aprendizagem sob diferentes ângulos, considerando tudo o que influencia o nosso jeito de aprender. Desde o nosso comportamento e a forma como pensamos, até as nossas experiências de vida. Um psicólogo educacional investiga a fundo essas questões para nos dar uma compreensão completa do processo de aprendizagem, pensando desde os materiais didáticos até as necessidades únicas de cada aluno. Para ilustrar a importância dessa área, o livro nos apresenta um caso muito comum. Conheça Eliane Medeiros, uma nova professora do 4º ano, que estava enfrentando dificuldades para ensinar redação criativa. Seus alunos não estavam produzindo muito, e o que escreviam era básico e cheio de erros. Eliane se perguntava se eles simplesmente não estavam prontos para a tarefa. No entanto, Eliane notou algo interessante. As redações dos alunos da professora Lídia Weber, também do 4º ano, eram simplesmente fabulosas. Eles escreviam páginas e páginas sobre os mais variados e interessantes tópicos. Curiosa, Eliane procurou Lídia, que explicou seu segredo. Ela permitia que os alunos escrevessem sobre tópicos de seu interesse, introduzia mini-aulas para aprimorar a escrita, organizava-os em pequenos grupos para colaborarem no planejamento e na revisão, e até faziam celebrações pela escrita para que lessem suas composições finalizadas, recebendo aplausos e comentários. Lídia revelou que tudo o que fazia era psicologia educacional e da aprendizagem básica. Ela usava estratégias motivacionais, adaptava-se às necessidades individuais dos alunos, aplicava a aprendizagem cooperativa e utilizava uma forma flexível de avaliação. O sucesso de Lídia impressionou Eliane, que percebeu como os conceitos teóricos da psicologia educacional podiam ser aplicados na prática diária da sala de aula. O que faz um bom professor? Todos nós sabemos que um bom ensino é fundamental, mas o que realmente torna um professor eficaz? Seria a cordialidade, o humor, a capacidade de se importar com os alunos, ou talvez o planejamento e a autodisciplina. A verdade é que todas essas qualidades são importantes, mas não são as únicas. Um bom professor precisa dominar tanto o conteúdo que ensina quanto as habilidades pedagógicas, ou seja, as estratégias para transmitir esse conhecimento. De modo geral, saber como ensinar é tão crucial quanto o que ensinar. A instrução eficaz não é apenas passar informações, ela exige uma série de estratégias para garantir que os alunos realmente aprendam.
Professores eficazes são aqueles que conseguem criar um ambiente de aprendizagem ordenado, que identificam as habilidades pré-requisito dos alunos e que envolvem os estudantes em atividades que os levam a uma compreensão profunda dos temas. Eles são, acima de tudo, professores intencionais. Um professor intencional está em constante experimentação de estratégias para resolver os desafios do ensino. Eles observam os resultados de suas ações e ajustam suas práticas para ver o que realmente funciona. Eles também prestam atenção às pesquisas na área de ensino eficaz e incorporam esses achados em seu dia a dia. Como a professora Lídia no nosso exemplo, eles combinam o conhecimento dos princípios da psicologia educacional, sua experiência e criatividade para tomar decisões instrucionais que realmente ajudam os alunos. A pesquisa em psicologia educacional desempenha um papel vital. Ela examina cuidadosamente questões que parecem óbvias e outras menos, utilizando métodos objetivos para testar ideias sobre os fatores que contribuem para a aprendizagem. Os resultados dessas pesquisas são princípios, leis e teorias que nos ajudam a entender a relação entre os fatores que influenciam a aprendizagem. Embora a pesquisa em educação possa não ter um impacto tão direto quanto em outras áreas, como a medicina, ela influencia profundamente as políticas educacionais, os programas de desenvolvimento profissional e os materiais pedagógicos. Em essência, a psicologia educacional não nos diz o que fazer, mas nos fornece os princípios para tomar boas decisões e uma linguagem para discutir nossas experiências. O objetivo do livro é oferecer a você, ouvinte, uma base sólida em pesquisa, teoria e sabedoria prática para se tornar um professor eficaz e intencional. Unidade 1. Psicologia da Educação. Tópico 2. Desenvolvimento cognitivo. Dando continuidade à nossa jornada de conhecimento aqui no Educação Física em Áudio, quero reforçar que estamos explorando o livro Psicologia da Educação e da Aprendizagem, uma obra fundamental escrita pelo professor Kevin Daniel dos Santos Laser. É graças ao seu trabalho e dedicação que podemos mergulhar tão profundamente nesses temas. Se você quiser saber mais sobre ele e acompanhar seu conteúdo, procure-o no Instagram, @KevinLaser. Vale muito a pena conferir. Agora, vamos avançar para um tema fascinante e de extrema importância para entendermos como aprendemos: o desenvolvimento cognitivo. Você já parou para pensar em como adquirimos conhecimento? Como é que, de bebês que mal conseguem segurar a cabeça, nos tornamos adultos capazes de resolver problemas complexos, aprender novos idiomas e criar inovações? A resposta está no nosso desenvolvimento cognitivo, um processo contínuo de mudança na forma como as pessoas pensam, raciocinam e interagem com o mundo. Neste tópico, vamos explorar as principais teorias que nos ajudam a compreender essas transformações. Jean Piaget e o desenvolvimento em estágios. Começamos com Jean Piaget, um dos nomes mais influentes no estudo do desenvolvimento cognitivo. Piaget acreditava que as crianças não são apenas pequenos adultos com menos conhecimento, elas pensam de forma qualitativamente diferente. Para ele, o desenvolvimento acontece em estágios, onde cada um representa uma nova forma de entender e interagir com o ambiente. Piaget introduziu alguns conceitos-chave. Esquemas. Pense nos esquemas como blocos básicos de conhecimento ou padrões de pensamento. São como as nossas caixinhas mentais para organizar informações. Por exemplo, um bebê pode ter um esquema para sugar ou agarrar. Assimilação é o processo de usar um esquema existente para lidar com uma nova situação ou objeto. Se uma criança tem um esquema para cachorro, 4 patas, late, e vê um gato, ela pode inicialmente tentar assimilar o gato ao seu esquema de cachorro, chamando-o de cachorro. Acomodação é o processo de modificar um esquema existente ou criar um novo para se adaptar a uma informação nova. No exemplo anterior, a criança eventualmente percebe que o gato tem características diferentes do cachorro e cria um novo esquema para gato, acomodando essa nova informação. Equilibração. Este é o motor do desenvolvimento. É a busca constante por um equilíbrio entre o que já sabemos, esquemas existentes, e as novas informações que encontramos. Quando há um desequilíbrio, um novo conhecimento que não se encaixa nos esquemas, a criança é motivada a assimilar ou acomodar, buscando um novo equilíbrio, assim, avançando no seu desenvolvimento.
Piaget propôs 4 estágios principais de desenvolvimento cognitivo. Estágio sensório-motor. Nascimento aos 2 anos. Nesta fase, os bebês aprendem sobre o mundo através de seus sentidos e ações motoras. É quando desenvolvem a permanência do objeto, entendendo que algo continua existindo mesmo que não o vejam. Estágio pré-operatório. 2 aos 7 anos as crianças começam a usar símbolos, como palavras e imagens, para representar o mundo. O pensamento é egocêntrico, dificuldade em ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa, e elas ainda não entendem conceitos de conservação, que a quantidade de algo permanece a mesma, mesmo que sua aparência mude, como a água em copos de formatos diferentes. Estágio operatório concreto. 7 aos 11 anos as crianças começam a pensar de forma mais lógica sobre eventos concretos. Conseguem classificar objetos, entender conservação e descentralizar, considerar múltiplos aspectos de uma situação. Estágio operatório formal. 11 anos em diante adolescentes e adultos desenvolvem a capacidade de pensar abstratamente, hipoteticamente e dedutivamente. Conseguem resolver problemas complexos e pensar sobre conceitos que não são concretos. Levi-Vygotsky e a teoria sociocultural. Enquanto Piaget focava no desenvolvimento individual, Levi-Vygotsky trouxe uma perspectiva social crucial. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento cognitivo é moldado pelas interações sociais e pela cultura. Para ele, aprendemos participando de atividades sociais com pessoas mais experientes. Os conceitos mais importantes de Vygotsky são: funções mentais superiores. Vygotsky argumentava que as funções mentais superiores, como atenção voluntária, memória lógica e pensamento abstrato, surgem primeiro no plano social, interação com os outros, e depois são internalizadas no plano individual. Ferramentas psicológicas e instrumentos. A linguagem é a principal ferramenta psicológica, permitindo a comunicação, o pensamento e a regulação do comportamento. Outras ferramentas incluem sistemas de símbolos, mapas, diagramas. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Este é um dos conceitos mais famosos de Vygotsky. A ZDP representa a diferença entre o que uma criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de um adulto ou de um colega mais capaz. É nessa zona que o aprendizado mais eficaz ocorre. É onde o desafio é grande o suficiente para exigir ajuda, mas não tão grande que seja impossível. Andamagem, scaffolding ligado a ZDP. A andamagem é o suporte temporário dado por alguém mais experiente para ajudar o aprendiz a dominar uma nova tarefa. Assim como um andaime numa construção, esse apoio é gradualmente retirado à medida que o aprendiz se torna mais competente. Exemplos incluem dar dicas, fazer perguntas, modelar um comportamento. Implicações para a educação. As teorias de Piaget e Vygotsky têm enormes implicações para o ensino. Piaget nos lembra da importância de oferecer experiências concretas para crianças pequenas, de respeitar os estágios de desenvolvimento, e de permitir que as crianças construam seu próprio conhecimento através da exploração ativa. Vygotsky enfatiza o papel crucial da interação social, da colaboração e da instrução guiada. Sugere que os professores devem identificar a ZDP de cada aluno e fornecer o suporte adequado, andaimes, para que avancem. A aprendizagem cooperativa e o uso da linguagem em sala de aula são essenciais para Vygotsky. Ao entender essas perspectivas, nós, como educadores e aprendizes, podemos criar ambientes mais ricos e eficazes para o desenvolvimento cognitivo. É crucial lembrar que o processo de aprender não é linear, e que tanto as características individuais quanto as interações sociais desempenham papéis fundamentais. Unidade 1. Psicologia da educação. Tópico 3. Desenvolvimento social, moral e emocional. Continuando nossa exploração pela psicologia da educação e da aprendizagem, vamos agora mergulhar em um aspecto fundamental do crescimento humano: o desenvolvimento social, moral e emocional. Tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo, ou seja, como pensamos e aprendemos, é a forma como nos relacionamos, compreendemos o certo e o errado, e gerenciamos nossas emoções. Imagine que, desde o momento em que nascemos, estamos em constante interação com o mundo ao nosso redor. Essas interações moldam quem somos, como nos vemos e como nos encaixamos na sociedade.
Desenvolvimento social. A construção da identidade. Começamos pelo desenvolvimento social. A psicologia nos mostra que a forma como nos relacionamos com os outros começa na primeira infância. Teóricos como Erik Erikson nos apresentam a ideia de que passamos por diferentes crises psicossociais ao longo da vida, e a resolução de cada uma delas influencia nossa identidade. Por exemplo, na infância, a confiança básica se forma na relação com os cuidadores. Na adolescência, a busca pela identidade é central. As crianças aprendem a se socializar observando e interagindo com pais, colegas, professores e a comunidade em geral. A escola, nesse sentido, desempenha um papel crucial. Ela é um mini laboratório social onde os alunos aprendem a compartilhar, cooperar, resolver conflitos e desenvolver habilidades de comunicação. A forma como os professores e colegas interagem pode impactar diretamente a autoestima e o senso de pertencimento de um aluno. Desenvolvimento moral. O entendimento do certo e errado. O desenvolvimento moral diz respeito à nossa capacidade de diferenciar o certo do errado e de agir de acordo com esses princípios. Lawrence Kohlberg, influenciado por Piaget, propôs uma teoria do desenvolvimento moral em estágios. Ele acreditava que as pessoas progridem de um raciocínio moral focado em recompensas e punições para um raciocínio mais complexo, baseado em princípios éticos universais. No início, uma criança pode decidir não roubar um doce por medo de ser castigada. Mais tarde, ela pode decidir não roubar porque entende que é errado e que isso afeta negativamente outras pessoas, ou porque acredita em um princípio maior de justiça e respeito. É importante notar que o desenvolvimento moral é influenciado pelas discussões e interações sociais. Ao enfrentar dilemas morais, ao ouvir diferentes pontos de vista e ao ter a oportunidade de discutir questões éticas, as pessoas refinam seu senso de justiça e responsabilidade. Desenvolvimento emocional. Aprender a sentir e expressar. Por fim, o desenvolvimento emocional é sobre como experimentamos, expressamos e gerenciamos nossas emoções. Desde pequenos, aprendemos a identificar e nomear sentimentos como alegria, tristeza, raiva e medo. A forma como somos ensinados a lidar com essas emoções, seja reprimindo-as ou expressando-as de forma saudável, terá um impacto duradouro. Um ambiente escolar que promove a inteligência emocional ajuda os alunos a reconhecer as próprias emoções e as dos outros, a ter empatia e a desenvolver estratégias para lidar com o estresse e a frustração. Professores que demonstram empatia, que criam um clima de aceitação e que ensinam estratégias de regulação emocional, contribuem significativamente para o bem-estar emocional de seus alunos. Implicações para a educação. A compreensão do desenvolvimento social, moral e emocional é vital para educadores. Não se trata apenas de ensinar conteúdo acadêmico, mas de formar seres humanos completos. Ambiente seguro e acolhedor. Criar um ambiente onde os alunos se sintam seguros para expressar suas opiniões e emoções, sem medo de julgamento. Promoção da empatia. Incentivar atividades que desenvolvam a capacidade de se colocar no lugar do outro, como projetos colaborativos ou discussões sobre personagens em histórias. Resolução de conflitos. Ensinar habilidades de comunicação e negociação para que os alunos possam resolver desentendimentos de forma construtiva. Modelagem de comportamentos. Professores e pais agindo como modelos positivos de comportamento social e moral. Discussões de valores. Promover debates sobre dilemas morais e éticos para estimular o raciocínio moral. Ao integrar esses aspectos no dia a dia da sala de aula, os educadores não apenas contribuem para o sucesso acadêmico, mas também preparam os alunos para serem cidadãos responsáveis, empáticos e emocionalmente inteligentes. É a base para uma vida plena e para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. E assim, concluímos nossa discussão sobre o desenvolvimento social, moral e emocional. E antes de finalizarmos esta parte, eu, Fábio Viegas, quero fazer um convite muito especial para você. No meu outro canal no Spotify, O Corpo e Mente no Foco, eu compartilho reflexões e insights que podem ser o seu ponto de partida para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Se você não sabe por onde começar para alcançar aquele bem-estar 360, ou se busca uma comunidade de pessoas que, assim como você,
estão empenhadas em cuidar da mente e do corpo, venha fazer parte. Procure por Corpo e Mente no Foco no Spotify e junte-se a nós nessa jornada de transformação. Sua mente e seu corpo agradecem. Unidade 2. Psicologia da aprendizagem. Tópico 1. Teorias comportamentais e sociais de aprendizagem. Chegamos a uma nova unidade em nossa jornada pelo conhecimento da psicologia da educação. Agora, vamos focar em como a aprendizagem realmente acontece. Você já se perguntou o que é, afinal, aprender? No campo da psicologia educacional, a aprendizagem é geralmente definida como uma mudança no indivíduo causada pela experiência. Ou seja, não é apenas um crescimento natural, como ficar mais alto, mas uma alteração duradoura em nosso conhecimento ou comportamento que vem de nossas interações com o mundo. Neste tópico, vamos explorar as principais teorias comportamentais e sociais de aprendizagem, que enfatizam os comportamentos que podemos observar. Teorias comportamentais da aprendizagem, o foco no observável. As teorias comportamentais, ou behavioristas, focam nas maneiras como as consequências do comportamento, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, podem mudar a forma como agimos ao longo do tempo. Pavlov e o condicionamento clássico. Embora o livro não detalhe aqui, Ivan Pavlov foi um dos pioneiros. Ele mostrou como estímulos neutros podem ser associados a respostas automáticas. Pense no famoso experimento do cão que saliva ao ouvir uma campainha, após associá-la à comida. Skinner e o condicionamento operante. B.F. Skinner levou o estudo do comportamento além. Ele propôs que o comportamento é fortalecido ou enfraquecido por suas consequências e pelos eventos que o precedem. O papel das consequências. Para Skinner, o que acontece depois de um comportamento é crucial. Reforçadores são as consequências que aumentam a probabilidade de um comportamento se repetir. Podem ser positivos, adicionar algo desejável, como um elogio, ou negativos, remover algo indesejável, como a dor de cabeça que passa após tomar um remédio. Punidores são as consequências que diminuem a probabilidade de um comportamento se repetir. Podem ser a apresentação de algo indesejável ou a remoção de algo desejável. Imediatismo das consequências. Quanto mais rápida a consequência, reforçador ou punidor, seguir o comportamento, mais eficaz ela será para influenciar a aprendizagem. Modelagem. Shaping é um processo de reforçar aproximações sucessivas de um comportamento desejado, útil para ensinar tarefas complexas. Extinção. Ocorre quando um comportamento previamente reforçado deixa de ser recompensado e, consequentemente, diminui ou desaparece. Esquemas de reforçamento. Refere-se à frequência e previsibilidade com que os reforços são dados. Manutenção. Como o comportamento aprendido é mantido ao longo do tempo. O papel dos antecedentes. Eventos que precedem o comportamento também podem influenciar, como uma instrução ou uma dica. Teoria da aprendizagem social. A influência do modelo. A teoria da aprendizagem social, liderada por Albert Bandura, trouxe uma perspectiva crucial ao reconhecer que a aprendizagem humana não é moldada apenas pelas consequências diretas, mas também pela observação. Modelagem e aprendizagem observacional. Bandura propôs que aprendemos de forma muito eficiente observando outras pessoas, modelos. Um professor de educação física demonstra um exercício, e os alunos o imitam. Essa aprendizagem acontece em 4 fases. Atenção. Prestamos atenção a modelos que são atraentes, bem-sucedidos, interessantes ou populares. Retenção. Conseguimos lembrar e reter o comportamento observado. Reprodução. Somos capazes de reproduzir o comportamento que observamos. Motivação. A probabilidade de reproduzirmos o comportamento é influenciada pelas consequências que o modelo recebeu, reforço ou punição. Um conceito importante na teoria de Bandura é a autorregulação. Isso se conecta à autoeficácia, que é a crença de que os próprios esforços de uma pessoa, e não a sorte ou fatores externos, determinam seu sucesso ou fracasso. A autoeficácia é um fator crucial para o sucesso dos alunos na escola. Pontos fortes e limitações das teorias comportamentais e sociais. Pontos fortes.
Os princípios básicos das teorias comportamentais são muito bem estabelecidos e úteis para explicar e mudar uma vasta gama de comportamentos humanos, especialmente em sala de aula. Elas são eficazes para ensinar habilidades como a autossuficiência, que é a capacidade de os alunos dividirem tarefas, monitorarem e reforçarem suas próprias conquistas, tornando-se automotivados. Limitações. Com exceção da teoria da aprendizagem social, as teorias comportamentais tendem a focar quase que exclusivamente no comportamento observável. Processos mentais menos visíveis, como a formação de conceitos, a resolução de problemas ou o pensamento abstrato, são mais difíceis de serem estudados diretamente por essa abordagem. No entanto, é mais produtivo ver as teorias comportamentais e cognitivas, que veremos a seguir, como complementares do que opostas, pois elas abordam diferentes aspectos da aprendizagem. Professores intencionais utilizam os princípios de ambas as teorias de forma flexível para ajudar os alunos a se tornarem aprendizes produtivos e capazes. Compreender essas teorias nos dá ferramentas valiosas para pensar sobre como o comportamento é aprendido e como podemos moldar ambientes de aprendizagem eficazes. Unidade 2. Psicologia da aprendizagem. Tópico 2. Teorias cognitivas de aprendizagem. No tópico anterior, falamos sobre como aprendemos através de comportamentos observáveis e da interação social. Agora, vamos virar a chave para dentro da nossa mente e explorar como pensamos, processamos informações, finalmente, aprendemos. Bem-vindos ao mundo das teorias cognitivas de aprendizagem. Imagine a mente humana como um supercomputador, constantemente recebendo, processando, armazenando e recuperando informações. É exatamente essa a ideia central de um modelo de processamento de informações. Ele descreve como a informação é recebida e processada em nossa mente, como a memória funciona, por que esquecemos e como podemos ajudar nossos alunos a compreender e lembrar informações, habilidades e ideias essenciais. Vamos detalhar esse modelo. Registro sensorial é a porta de entrada da informação. Pense em tudo o que seus sentidos captam a cada segundo: imagens, sons, cheiros, toques. Esse registro sensorial capta uma enorme quantidade de estímulos por um período muito breve. É como um flash de memória super rápido. Se não prestamos atenção a algo nesse registro, a informação se perde rapidamente. Memória de trabalho, ou de curto prazo. Uma vez que a informação recebe nossa atenção, ela se move para a memória de trabalho. Esta é a mesa de trabalho da nossa mente, onde podemos manipular e processar ativamente um pequeno volume de informação por um tempo limitado, cerca de 5 a 20 segundos. É onde ocorre o nosso pensamento consciente imediato. Por exemplo, quando você está resolvendo um problema de matemática, você usa sua memória de trabalho para manter os números e as operações em mente. Memória de longo prazo. Aqui é onde a informação, depois de processada na memória de trabalho, é armazenada de forma mais permanente. A capacidade da memória de longo prazo é praticamente ilimitada. Ela se divide em 3 tipos principais. Memória episódica. Armazena nossas experiências pessoais, como a lembrança do seu último aniversário. Memória semântica. Guarda nosso conhecimento geral sobre o mundo, fatos, conceitos, palavras e regras. Por exemplo, saber que Paris é a capital da França. Memória procedural. Responsável por armazenar como fazer as coisas, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento, muitas vezes sem a necessidade de pensar conscientemente nos passos. O que faz as pessoas lembrarem ou esquecerem? Lembrar não é apenas ter a informação, é conseguir acessá-la. O esquecimento pode ocorrer por falta de prática, ou porque a informação não foi bem organizada ou ligada a conhecimentos prévios. A prática, tanto distribuída, em vários momentos, quanto massiva, tudo de uma vez, desempenha um papel crucial na transferência e retenção da informação na memória de longo prazo. Estratégias de memória e metacognitivas. A boa notícia é que podemos aprender a aprender de forma mais eficaz. Aprendizagem verbal. Existem técnicas para memorizar listas e textos, como a repetição, a organização em grupos e a criação de associações. Habilidades metacognitivas são as habilidades de pensar sobre o próprio pensamento.
Isso inclui planejar como aprender, monitorar sua compreensão e avaliar o quão bem você está aprendendo. Alunos com boas habilidades metacognitivas sabem como desmembrar problemas complexos, como e quando ler para uma compreensão profunda e como organizar seu estudo. Estratégias de estudo incluem fazer anotações, resumir, criar mapas conceituais e testar-se regularmente. Estratégias de ensino cognitivo. Como professores e educadores, podemos aplicar esses princípios cognitivos para melhorar o aprendizado. Tornar o aprendizado relevante e ativar o conhecimento prévio, conectar novos conceitos ao que os alunos já sabem ou ao que é significativo para eles. Organização de informações. Apresentar o material de forma clara, lógica e organizada, usando estruturas como tópicos, subtópicos, diagramas e mapas mentais para facilitar a compreensão e a memorização. As teorias cognitivas nos mostram que aprender não é apenas receber informações passivamente, mas sim um processo ativo de construção de significado. Ao entender como nossa mente processa e armazena o conhecimento, podemos otimizar tanto o ensino quanto a própria forma como aprendemos. É uma ferramenta poderosa para qualquer aprendiz. Unidade 2. Psicologia da aprendizagem. Tópico 3. Abordagens de ensino-aprendizagem construtivistas e centradas no aluno. Após explorarmos as teorias comportamentais, focadas no observável, e as cognitivas, focadas nos processos mentais, chegamos a um ponto crucial na psicologia educacional: as abordagens que colocam o aluno no centro do processo, incentivando-o a construir seu próprio conhecimento. O que isso significa na prática? Significa que a aprendizagem é muito mais do que apenas memorizar informações. Para que os alunos realmente compreendam e consigam aplicar o que aprendem, eles precisam ser ativos, resolver problemas, descobrir por si mesmos e interagir com as ideias. A visão construtivista da aprendizagem, construindo o conhecimento. O princípio central da visão construtivista é que os professores não podem simplesmente entregar o conhecimento aos alunos. Os alunos precisam construir esse conhecimento em suas próprias mentes. Você, como educador, pode facilitar esse processo tornando as informações significativas e relevantes, oferecendo oportunidades para que os alunos descubram ou apliquem ideias por conta própria, e ensinando-os a usar suas próprias estratégias de aprendizagem de forma consciente. Pense nisso como dar escadas aos alunos para que subam a patamares mais altos de compreensão, mas são eles mesmos que precisam escalar. As raízes históricas do construtivismo são profundas e se baseiam fortemente no trabalho de dois grandes pensadores, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Processamento top-down, de cima para baixo em vez de começar com partes pequenas e isoladas, bottom-up. O construtivismo sugere que os alunos trabalhem em problemas complexos e significativos, e só então analisem as habilidades necessárias para resolvê-los. É como resolver um quebra-cabeça grande e depois entender cada peça. Interação entre pares. Abordagens construtivistas fazem uso extensivo da interação entre alunos da mesma idade. A ideia é que os alunos descobrirão e compreenderão conceitos difíceis mais facilmente se puderem conversar uns com os outros sobre os problemas. A pesquisa mostra que o interesse é fortemente influenciado por fatores sociais, ou seja, se seus colegas estão interessados, é provável que você também se interesse. Essa ênfase na natureza social da aprendizagem e o uso de grupos de pares são elementos-chave nas concepções de mudança cognitiva de Piaget e Vygotsky. Aprendizagem por descoberta. Neste modelo, os alunos são incentivados a aprender por conta própria através do envolvimento ativo com o material. A aprendizagem por descoberta pode despertar a curiosidade dos alunos e desenvolver habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. No entanto, a descoberta guiada é mais comum, onde o professor oferece pistas, estrutura partes da atividade ou fornece esboços para orientar o aluno. Aprendizagem autorregulada. Um conceito-chave é a visão do aluno ideal como um aluno autorregulado. Isso significa que o aluno tem conhecimento de estratégias de aprendizagem eficazes e sabe como e quando usá-las. Por exemplo, eles sabem como dividir problemas complexos, como ler para uma compreensão profunda e como escrever para diferentes propósitos. Andaime, scaffolding, ou aprendizagem mediada. Este conceito,
derivado de Vygotsky, é fundamental no construtivismo moderno. Sugere que os alunos devem receber tarefas complexas, difíceis e realistas, e então receber ajuda suficiente, um andaime, para conseguir realizar essas tarefas. É como um eletricista mestre ajudando um aprendiz a religar uma casa. Aprendizagem cooperativa. Juntos aprendemos mais. A aprendizagem cooperativa é uma aplicação prática das abordagens construtivistas e centradas no aluno. Ela envolve os alunos trabalhando juntos em grupos para atingir um objetivo comum. Métodos de aprendizagem cooperativa. Existem vários métodos, como aqueles em que os alunos estudam juntos para um teste, ou dividem tarefas e ensinam uns aos outros partes do conteúdo. Pesquisa sobre aprendizagem cooperativa. A pesquisa tem demonstrado consistentemente os benefícios da aprendizagem cooperativa para o desempenho acadêmico e o desenvolvimento de habilidades sociais. Ensinando habilidades de resolução de problemas. No construtivismo, a resolução de problemas é central. O processo de resolução de problemas geralmente envolve identificar o problema, definir suas características, explorar soluções possíveis, agir, em seguida, olhar para trás e avaliar o resultado. Ensino da solução criativa de problemas. Encoraja os alunos a pensar fora da caixa, a gerar muitas ideias e a não ter medo de experimentar. Ensino de habilidades de pensamento. Isso inclui o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de avaliar informações, analisar argumentos e formar julgamentos bem fundamentados. Em resumo, as abordagens construtivistas e centradas no aluno revolucionam a educação, transformando o professor em um facilitador e o aluno em um construtor ativo do próprio conhecimento. É uma forma de ensino que capacita o aluno a ser um aprendiz autônomo e eficaz para a vida. Unidade 3. Elementos de ensino-aprendizagem efetivos, motivação e ambiente. Tópico 1. Agrupamentos e diferenciação. Depois de mergulharmos nas teorias da aprendizagem, é hora de entender como podemos criar ambientes de sala de aula que realmente funcionem para todos os alunos, reconhecendo que cada um tem seu próprio ritmo e estilo. Isso nos leva a dois conceitos-chave: agrupamentos e diferenciação. Imagine uma orquestra. Para que a música seja perfeita, cada músico precisa ter o instrumento certo, a partitura adequada e praticar no ritmo que melhor lhe convém. Na educação, é parecido. Para que o ensino seja eficaz, não basta ter uma boa aula. É preciso considerar a qualidade do ensino, a adequação do ensino às necessidades individuais dos alunos, o incentivo que oferecemos para que aprendam, e o tempo que dedicam à aprendizagem. Um modelo muito útil para pensar sobre isso é o modelo Kite, que resume esses 4 elementos essenciais. Qualidade. Quality. O ensino é de alta qualidade quando a informação faz sentido para os alunos, é interessante e fácil de lembrar e aplicar. Isso significa apresentar o material de forma organizada, relacionar o novo ao que eles já sabem, e usar exemplos, diagramas e atividades práticas para dar vida às ideias. Adequação. Appropriateness. Este é o grande desafio. Os alunos chegam com diferentes níveis de conhecimento, habilidades e motivação, e aprendem em ritmos diferentes. É crucial adaptar o ensino para acomodar essas diferenças, garantindo que cada aluno receba o nível de instrução adequado. Incentivo. Incentive. Nem todo assunto será naturalmente fascinante para todos o tempo todo. Por isso, elogios, notas, certificados e outras recompensas são importantes para motivar os alunos a se esforçarem ao máximo, mesmo em habilidades que parecem menos importantes no momento. Tempo. Time. Aprender leva tempo. Mais tempo dedicado ao ensino não garante mais aprendizado, mas se a qualidade, adequação e incentivo forem altos, então dedicar mais tempo à instrução resultará em maior aprendizado. Como agrupamos os alunos para acomodar as diferenças? Uma das formas mais comuns de lidar com a diversidade na sala de aula é através dos agrupamentos. Existem diferentes abordagens. Agrupamento por habilidades entre turmas. Isso ocorre quando os alunos são divididos em classes separadas com base em suas habilidades. Por exemplo, uma turma de matemática para alunos de alto desempenho e outra para desempenho médio. Embora seja amplamente utilizado,
Pesquisas mostram que essa estratégia tem pequenos benefícios para alunos de alto nível, mas perdas significativas para alunos de baixo nível, pois podem ser estigmatizados e ter menor autoestima. Desagrupamento. Detracking. Essa abordagem visa reduzir a prática de separar os alunos por habilidade, promovendo turmas mais heterogêneas. Reagrupamento para leitura e matemática. Alunos podem ser agrupados por habilidades específicas em matérias como leitura e matemática, mas manterem-se em turmas mistas para outras disciplinas como estudos sociais e ciências. Agrupamento por habilidades dentro da turma. Ocorre quando um professor divide os alunos de uma mesma turma em grupos menores para atender a diferentes níveis de habilidade, como grupos de leitura. Retenção. A ideia de reter um aluno em uma série até que ele atinja o nível esperado é uma forma de agrupamento, mas a pesquisa sugere que outras intervenções mais intensivas e direcionadas, como a tutoria, são mais eficazes. Formas de diferenciar o ensino. Além dos agrupamentos, a diferenciação do ensino é fundamental para atender às necessidades individuais. Ensino diferenciado e personalizado adapta o conteúdo, o nível, o ritmo e os produtos da instrução para acomodar as necessidades variadas de cada aluno. Tutoria entre pares. Alunos ensinam uns aos outros. Há dois tipos principais: tutoria entre alunos de idades diferentes, alunos mais velhos auxiliando os mais jovens, e tutoria entre alunos da mesma idade. Tutoria por professores. Professores oferecem apoio individualizado, adaptando a instrução precisamente às necessidades do aluno. Programas para alunos em risco. Para alunos que vêm de lares desfavorecidos, com atrasos de desenvolvimento ou comportamentos agressivos, existem programas educacionais específicos. O termo alunos em risco é muitas vezes questionado, e alguns defendem o termo alunos com promessa para enfatizar o potencial desses estudantes. A chave é fornecer atenção especial, diagnóstico e intervenções intensivas para que seu desempenho fique dentro da faixa normal. Em suma, a eficácia do ensino não está apenas no que ensinamos, mas em como organizamos o ambiente e as interações para que todos os alunos, em sua rica diversidade, possam prosperar e construir seu próprio conhecimento. O desafio e a beleza da educação estão em encontrar a orquestração perfeita para cada um. Vamos em frente com o livro Psicologia da Educação e da Aprendizagem, do professor Kevin Daniel dos Santos Leiser, @KevinLeiser no Instagram. Chegamos à unidade 3, Elementos de Ensino-Aprendizagem Efetivos, Motivação e Ambiente, com foco no tópico 2, Motivando os alunos para a aprendizagem. Unidade 3, Elementos de Ensino-Aprendizagem Efetivos, Motivação e Ambiente. Tópico 2, Motivando os alunos para a aprendizagem. No universo da educação, um dos pilares mais desafiadores, ao mesmo tempo, gratificantes, é a motivação. O que realmente impulsiona um aluno a querer aprender? Não basta ter uma aula de qualidade se a chama da curiosidade e do esforço não estiver acesa dentro de cada um. O nosso papel como educadores não é meramente aumentar a motivação, mas sim descobrir, estimular e sustentar a motivação intrínseca e extrínseca dos alunos para que eles adquiram o conhecimento e as habilidades essenciais para o sucesso na escola e na vida. O que é motivação? Em sua essência, a motivação pode ser definida como um processo interno que ativa, orienta e mantém o comportamento ao longo do tempo. Ela determina o que nos faz agir, o que nos mantém no caminho e para onde estamos direcionando nossos esforços. A intensidade e a direção da motivação podem variar, e é por isso que alguns alunos podem estar mais motivados para socializar ou jogar do que para as tarefas escolares. Algumas teorias da motivação. A psicologia educacional nos oferece diversas lentes para entender a motivação. Teoria da aprendizagem comportamental. Aqui, a motivação é vista como uma consequência do reforço. Ou seja, o valor de um incentivo, seja um elogio, uma nota ou um prêmio, depende de diversos fatores e varia de aluno para aluno. Teoria das necessidades humanas. Abraham Maslow propôs uma hierarquia de necessidades. Para que um indivíduo seja motivado a buscar necessidades de nível superior, como o aprendizado e a autorrealização, ele precisa ter suas necessidades mais básicas, fisiológicas, segurança, amor e estima, satisfeitas. A autorrealização.
A necessidade mais elevada é o desejo de se tornar tudo o que se é capaz de ser. Teoria da atribuição. Esta teoria explora como as pessoas explicam seus próprios sucessos e fracassos. Tendemos a atribuir coisas boas às nossas próprias habilidades e esforços, um locus de controle interno, e eventos negativos a fatores externos, como sorte ou dificuldade da tarefa. Para motivar os alunos, é fundamental que eles atribuam o sucesso ao esforço, algo que podem controlar e mudar. Motivação e aprendizagem autorregulada. Alunos que são aprendizes autorregulados, aqueles que organizam e monitoram sua própria aprendizagem, demonstram maior motivação e retêm mais informações. Eles assumem responsabilidade independente pelo aprendizado. Teoria da expectativa. Esta teoria sugere que a motivação de uma pessoa para alcançar algo depende de duas coisas: a probabilidade percebida de sucesso e o valor que ela atribui a esse sucesso. A implicação mais importante para a educação é que as tarefas não devem ser nem muito fáceis, o sucesso não é valorizado, nem muito difíceis, a desmotivação surge da crença no fracasso iminente. Que fatores afetam a motivação dos alunos? Expectativas e realizações do professor. Suas expectativas como professor podem ter um impacto significativo na motivação e no desempenho dos alunos. Ansiedade e realização. A ansiedade pode prejudicar o aprendizado. É crucial criar um clima de sala de aula acolhedor, confortável e não competitivo. Instruções claras e oportunidades para corrigir erros também ajudam alunos ansiosos. Como os professores podem aumentar a motivação dos alunos para aprender? Aprender exige esforço, e os professores têm um papel vital em acender essa chama. Motivação intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca surge do interesse inerente do aluno pelo conteúdo. A extrínseca vem de recompensas externas. Embora a motivação intrínseca seja o ideal, os incentivos extrínsecos são frequentemente necessários e podem, na verdade, aumentar o interesse intrínseco quando usados corretamente. Aumentando a motivação intrínseca. Ofereça escolhas aos alunos sobre o que ou como estudar. Use demonstrações surpreendentes ou problemas desafiadores para despertar a curiosidade. Incentive a curiosidade e o questionamento. Utilize simulações e jogos em equipe para engajar os alunos. Ajude os alunos a definirem suas próprias metas. Princípios para fornecer incentivos extrínsecos. Sempre que possível, use incentivos simbólicos em vez de tangíveis. As recompensas devem depender da qualidade do desempenho, e não apenas da participação. Use o elogio de forma eficaz, especificando o que o aluno fez para merecer o elogio e reconhecendo o esforço. Ensinando os alunos a se elogiarem. Incentive os alunos a reconhecerem seu próprio sucesso e a elogiarem a si mesmos, promovendo a autonomia e a autoconfiança. A motivação é a força motriz que transforma a teoria em prática e o potencial em desempenho. Ao compreendermos suas nuances e aplicarmos estratégias baseadas na psicologia educacional, podemos criar ambientes onde a vontade de aprender floresce. Unidade 3. Elementos de ensino-aprendizagem efetivos, motivação e ambiente. Tópico 3. Ambientes de aprendizagem efetiva. Após explorarmos como agrupamentos e motivação influenciam a aprendizagem, é hora de mergulharmos no palco onde tudo acontece, o ambiente de aprendizagem. A eficácia de uma aula não depende apenas do conteúdo, mas também de como o tempo é utilizado, como a sala é gerenciada e como os alunos se sentem nesse espaço. A criação de um ambiente de aprendizagem eficaz envolve a organização de atividades, instrução e materiais em sala de aula para permitir o uso eficaz do tempo, para criar uma sala de aula feliz e produtiva, e para minimizar interrupções. A disciplina, por sua vez, consiste em métodos usados para prevenir problemas de comportamento ou para responder a problemas de comportamento existentes, a fim de reduzir sua ocorrência no futuro. O impacto do tempo na aprendizagem. O tempo é um recurso precioso na sala de aula. Obviamente, se nenhum tempo for gasto ensinando uma matéria, os alunos não a aprenderão. Mas não se trata apenas da quantidade de tempo, e sim de como ele é usado. Usando o tempo alocado para o ensino, é fundamental que o tempo de instrução, o tempo que a escola aloca para o ensino,
seja otimizado. Períodos perdidos devido a eventos como testes padronizados ou feriados são inevitáveis, mas é crucial minimizar outras interrupções que possam roubar tempo valioso de ensino. Usando o tempo de engajamento de forma eficaz. O tempo de engajamento é o tempo que os alunos realmente passam focados nas tarefas de aprendizagem. Não basta que o professor esteja ensinando, é preciso que os alunos estejam ativamente engajados. Excesso de tempo na tarefa. Por outro lado, focar excessivamente no tempo na tarefa pode ser contraproducente. Salas de aula que insistem em 100% de tempo focado na tarefa podem inibir a criatividade e a exploração de tarefas mais complexas. Manter a ordem é importante, mas é apenas uma das muitas metas do ensino. Gestão da sala de aula centrada no aluno. Em ambientes de aprendizagem mais centrados no aluno, onde a colaboração e a exploração são incentivadas, o gerenciamento da sala de aula se torna mais participativo. Os alunos são envolvidos no estabelecimento de padrões de comportamento, e embora o ruído seja esperado, as regras ainda são necessárias e devem ser comunicadas de forma consistente. Práticas que contribuem para uma gestão eficaz da sala de aula. A pesquisa tem demonstrado consistentemente que o planejamento e o trabalho de base são cruciais para prevenir problemas disciplinares. Começando o ano adequadamente. Um bom começo de ano letivo estabelece o tom para o restante do período. Definindo regras da turma. Regras claras e bem comunicadas são a base para um ambiente organizado. Tornar as expectativas de conduta claras para os alunos é fundamental. Estratégias para gerenciar o comportamento de rotina. Mesmo em uma sala de aula bem administrada, problemas de comportamento podem surgir. Professores eficazes sabem como intervir minimamente para manter o fluxo da aula. O princípio da intervenção mínima. Isso inclui a capacidade de manter a atividade principal em andamento enquanto se lida com interrupções. Por exemplo, um professor pode simplesmente se aproximar de alunos que estão sussurrando ou recolher um livro não relacionado à aula sem interromper a instrução para o restante da turma. Uso de dispositivos eletrônicos de resposta. Tecnologias como dispositivos de resposta podem manter os alunos focados e motivados, permitindo que o professor avalie o conhecimento em tempo real e ajuste as aulas de acordo. O professor intencional, liderando o ambiente de aprendizagem. O professor intencional é um líder na sala de aula, assumindo a responsabilidade pela gestão do tempo, das atividades e dos comportamentos. Seu sucesso como gerente de sala de aula está intrinsecamente ligado a um ensino significativo e de alto interesse. Eles usam o tempo de ensino ao máximo, estruturando um ambiente positivo e consistente com regras razoáveis e procedimentos conscientes do tempo. Além de prevenir o mau comportamento de forma proativa, eles têm uma gama planejada de intervenções quando necessário. Em essência, um ambiente de aprendizagem eficaz é aquele onde o tempo é valorizado, as regras são claras, a motivação é cultivada e as intervenções são estratégicas. É um espaço onde a aprendizagem floresce porque há ordem, propósito e um professor intencional que guia o processo. Ao longo desta obra, mergulhamos nos pilares fundamentais que sustentam o processo de ensino e aprendizagem, com foco especial na complexidade da motivação e na importância vital de ambientes educacionais eficazes. Iniciamos nossa jornada compreendendo a motivação não apenas como um impulso, mas como um intrincado processo interno que ativa, orienta e mantém o comportamento de aprendizado. Vimos como diferentes teorias, da comportamental de reforço à hierarquia das necessidades de Maslow, passando pela teoria da expectativa e da atribuição, nos ajudam a decifrar o que realmente impulsiona os alunos. Destacamos a relevância da aprendizagem autorregulada, onde o aluno assume protagonismo em seu próprio processo, e a importância de um feedback construtivo que valorize o esforço acima da mera capacidade inata. Aprendemos sobre os perigos do desamparo aprendido e como as expectativas do professor podem ser poderosamente autorrealizáveis, moldando o desempenho dos alunos. A ansiedade foi abordada como um inibidor, com estratégias claras para minimizá-la e criar um clima de sala de aula seguro. Posteriormente, detalhamos as estratégias para os educadores aumentarem a motivação dos alunos. Exploramos a distinção entre motivação intrínseca, inerente ao interesse,
e extrínseca, baseada em recompensas externas, e como usá-las de forma estratégica para fomentar o engajamento. Desde a criação de um clima de sala de aula acolhedor, passando pelo despertar da curiosidade com exemplos práticos e a oferta de escolhas, até o uso inteligente de jogos, simulações e a promoção da autodefinição de metas. Enfatizamos a clareza nas expectativas, a especificidade e a frequência do feedback, e o uso de elogios que reconheçam o esforço e incentivem o aluno a se autoelogiar, construindo uma autoeficácia duradoura. Por fim, analisamos a construção de ambientes de aprendizagem efetiva. Reconhecemos o tempo como um recurso precioso, que precisa ser otimizado em termos de instrução e engajamento, sem cair no excesso que iniba a criatividade. A gestão da sala de aula emergiu como um pilar central, com a necessidade de um planejamento sólido, regras claras e a aplicação do princípio da intervenção mínima para lidar com comportamentos de rotina. A figura do professor intencional foi apresentada como o líder que, através de um ensino significativo e de alto interesse, estrutura um ambiente positivo e consistente, prevenindo proativamente problemas de comportamento e intervindo de forma estratégica. Em suma, o livro nos equipa com uma compreensão aprofundada de que a aprendizagem é um processo dinâmico, influenciado por fatores psicológicos complexos. Ele reforça que o papel do educador vai muito além de transmitir conteúdo. É sobre acender a chama da curiosidade, nutrir a persistência e construir ambientes onde cada aluno se sinta capaz e motivado a alcançar seu potencial máximo. Para continuar sua jornada de aprofundamento em tópicos que conectam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal com a nossa vida diária, eu te convido a explorar o podcast Corpo e Mente no Foco no Spotify. Lá, você encontrará mais insights e dicas para uma vida equilibrada e plena. É só procurar por Corpo e Mente no Foco e venha fazer parte da nossa comunidade.